eu gostaria de saber com vocês se todos aqui já tiveram um encontro com Jesus. Amém? Todos aqui já tiveram um encontro com Jesus? Amém? Amém? Amém. Todos aqui já tiveram um encontro com a sua salvação? Amém? Amém? Então todos aqui são salvos, né? Então, mas você conhece pessoas que ainda não tiveram esse mesmo encontro que você teve com Jesus, não é? Você conhece? Você conhece pessoas que ainda não tiveram um encontro com a sua salvação, não é verdade? Nessa noite eu irei falar sobre um homem que teve um encontro com a sua salvação, que teve um encontro com Jesus. Vou falar de um homem chamado Zaqueu. Todos vocês conhecem, né? Zaqueu, cobrador de impostos. Então, Zaqueu e um encontro com a salvação. Ele teve esse encontro com Jesus, um encontro com a sua salvação. Eu vou narrar esse feito para vocês. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Lucas 19. Vamos ler do versículo 1 até o 10. À medida que você for achando, vai ficando de pé, para eu saber. Lucas 19, versículo 1 a 10. Lucas 19, versículo 1 a 10. Quem achou, fique em pé. Vamos ler juntos. Amém. E quem não achou, não se preocupe, vai aparecer aqui no telão, no texto, tá? Diz assim a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Entremedestes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar salvar o perdido. Feche teus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por nós termos acesso, Pai, a essa passagem, e que essa passagem, esse encontro que o Teu Filho Jesus teve com aquele publicano, Zaqueu, possa nos trazer verdades, possa nos trazer princípios, possa nos trazer aprendizado, Pai. Que aquele que ouvir essa mensagem, aqui na igreja ou em qualquer lugar que ele estiver vendo essa mensagem, possa ser alcançado pelo Teu Filho Jesus, possa, assim como Zaqueu, ter esse encontro com Jesus, Pai. Que essa mensagem possa tocar no coração daquele que está perdido, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Jesus, ele estava passando pela última vez por aquela cidade de Jericó. Ele seria morto ainda naquela semana. Aí, naquela semana que Jesus estava passando por Jericó, ele ia ser crucificado e morto. Então aquele era
dia da salvação oferecida por Jesus àquela cidade de Jericó. Seria a última chance que Jesus estava dando àquela cidade de Jericó. E também a última chance que Jesus estava dando a Zaqueu. E Zaqueu aproveitou a oportunidade. Havia uma multidão que cercava Jesus, que estava sedento, que estava aproveitando aquela oportunidade. E Zaqueu queria agarrar essa oportunidade. E nós, olhando esse episódio, nós iremos destacar a seguir 3 pontos. Eu vou falar sobre 3 pontos importantes nesse episódio, nessa passagem de Zaqueu, certo? Nessa oportunidade que Jesus deu a Zaqueu e deu à cidade de Jericó. Amém? O primeiro ponto nessa passagem que eu vou classificar aqui é que Zaqueu enfrentou obstáculos para se encontrar com Jesus. Ele teve muitos obstáculos. Eu vou citar alguns dos obstáculos que Zaqueu teve que enfrentar. O primeiro obstáculo é a profissão e o status social que ele tinha. Qual era a sua profissão? Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que trabalhavam para Roma, cobrando impostos do povo. Então, muitos desses publicanos, eles cobravam muitos juros. Para quê? Para dar para Roma e ficar com uma parte. Então, além do que eles recebiam de Roma, eles também tiravam deles. Cobrava mais do povo, do seu próprio povo. Então, por isso que os publicanos, eles eram famosos por ser pecadores, por ter um status ruim, por ser traidores da nação. Então, por isso que o povo odiava os publicanos. Eles tratavam eles como um povo afastado do povo de Deus, né? Então, eram traidores do Senhor. Você lembra de Mateus? O apóstolo Mateus, antes dele ser apóstolo, ele era publicano, ele era cobrador de impostos. E Jesus teve um encontro com ele estava cobrando impostos, né? Estava lá na mesa de coleta, e Jesus falou: vem e segue-me. E aí, Mateus convidou Jesus para uma festa na casa dele. E qual foi a primeira crítica que os religiosos tiveram? Como é que esse homem se diz ser o filho de Deus e está comendo com pecadores? Então, provavelmente não era só Mateus, existiam também outros cobradores de impostos que estavam naquela festa na casa dele. Mas não sabia eles que Jesus estava com pecadores com o intuito de salvá-los. E foi isso que aconteceu. Mateus deixou a sua profissão de cobrador de impostos, de publicano, e passou a servir a Jesus. Nós vivemos em uma época, né, que o Brasil está praticamente dividido, não é isso? Pensa numa briga grande, direita, esquerda, né? Lula, Bolsonaro, o Brasil praticamente se dividiu e está uma briga. Havia também uma briga política, não havia uma briga política, mas havia também pensamentos diferentes a respeito da política no meio dos discípulos. Olha só, nós tínhamos o Simão Zelote, que era um nacionalista, que era os zelotes, ele era um povo que odiava Roma, que se fazia um monte, né? Igual teve aquelas manifestações, né? Hoje em dia não tem as manifestações, os zelotes era isso. Eles faziam manifestações contra o Império Romano, contra o governo romano, contra esses cobradores de impostos. Eles tinham raiva desses cobradores de impostos. Então, por isso que o povo se revoltava muito contra os cobradores de impostos, inclusive Zaqueu, que era o chefe de todos eles, né? E aí tinha Mateus, que era cobrador de impostos também, que se tornou apóstolo. Ainda bem que Jesus não deu opinião, né? Na área, só que a confusão estava feita ali. Mas enfim, Zaqueu, ele tinha uma fama ruim no meio do povo de Israel. Então o povo olhava. Então foi o primeiro obstáculo que ele teve que enfrentar.
Talvez você que está me vendo aqui, você tenha que enfrentar esse problema. A sua fama, o que as pessoas, como as pessoas lhe conhecem. Às vezes era uma pessoa que tinha uma fama de estar embriagado, que estava nos bares, às vezes era um usuário de droga, às vezes era um homossexual, às vezes era uma pessoa do tráfico, né? um traficante, não sei, do crime. Então já tem essa fama no meio do povo, no meio da sociedade. Então o primeiro obstáculo que a pessoa tem de encontrar com Jesus é a sua fama. Lembra da mulher no tanque lá do poço de Jacó, a mulher samaritana? O texto fala que ela tinha uma má fama, e Jesus falou com ela se surpreendeu porque Jesus falou com ela. Lembra da mulher que lavou os pés de Jesus, né, com as suas lágrimas e com nardo, com perfume, com óleo, nardo, né? E enxugou com seus cabelos. O texto fala também que ela tinha uma má, e Jesus o recebeu. E Jesus falou para ela: vai e não peques mais. Jesus, ele quebrava esses obstáculos. Jesus não se importava com esses obstáculos. Então, se o mundo olha para as pessoas com um olhar torto, por conta da sua fama, tem até um ditado no mundo que diz assim, o teu passado te condena, né? O povo leva muito a sério. Então pensa num obstáculo difícil. A pessoa às vezes ela entrega a sua vida a Jesus, ela quer ser salva, ela quer ter essa vida de devoção a Deus, mas aí ela lembra de tudo que ela era. E pensa, o povo vai continuar me julgando pelo que eu era. E é isso que o povo faz. E o povo fazia isso naquela época com Zaqueu. Mas Zaqueu não se importou com isso. Zaqueu não ligou para isso. E o segundo obstáculo que Zaqueu teve que enfrentar, né? O primeiro obstáculo foi a sua profissão, o seu estado, né? No versículo 2 diz que ele era um homem publicano, um homem rico, né? Então o segundo obstáculo nós vemos no versículo 3, que é a sua condição física. No versículo 3 diz assim, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então a sua condição física era o segundo obstáculo que Zaqueu teve que enfrentar. Ele era baixinho. Gente, eu já ouvi gente falando que Zaqueu era anã. Não, Zaqueu não era anã, tá? Ele era apenas de baixa estatura. Poderia ser anã? Poderia, quem sabe, né? Mas um homem de pequena estatura não necessariamente era um anã, tá? Mas poderia ser. Ele era apenas de pequena estatura. Ele era baixinho, né? Né, Leninha? Ele era baixinho, né? Igual a Leninha. Leninha é baixinha, né? A Leninha, não é Leninha, mas é só baixinha, é de pequena estatura. Então é um dos obstáculos. Havia uma multidão que cercava Jesus. E aí, como é que ele vai vir? Né? O povo lá, tudo na frente de lá. Quem é Jesus? Não conseguia ver Jesus, ele não conseguia ver, por causa da multidão. Então foi um grande desafio que Zaqueu tinha que superar, era o seu tamanho. Aí ele teve que subir em um sicômoro. O que é o sicômoro? Era uma espécie de figueira, certo? Ela também é conhecida como figueira brava, né? Porque ela não dava fruto. Eu já ouvi gente falando, né? Que figueira brava porque tinha espinhos. Não, gente, figueira brava não tinha espinho, tá? Figueira não tinha espinho, e sicômoro também não tinha espinho. Chama muito popular de figueira brava porque ela se parece com uma figueira, mas ela não é uma figueira. Ela se parece. Aí as pessoas confundem, acham que ela é uma figueira, mas ela não é. Aí fica esperando ela dar o quê? Figo, né? Dá figo. E ela não dá, porque ela não é uma figueira. Aí batizaram como figueira brava. Essa árvore só dá fruto quando ela quer. Sendo que a bichinha ela nem dá figo, né? Aí por isso que ficou com esse nome de figueira brava. O terceiro obstáculo que Zaqueu teve que
teve que superar? O seu orgulho. Lembra que no versículo 4 diz assim, então correndo adiante subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Olha só a situação, gente. Zaqueu era chefe dos publicanos. Só para começar a história, só em ser publicano, só em ser um cobrador de impostos, o cara já ganha bem. Porque ele trabalhava para Roma, que era o maior império daquela época. O império mais próximo, o mais rico daquela época era Roma. Então ele trabalhava para Roma. Então era uma pessoa que tinha condições boas de vida. Ele era rico. E Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Então os publicanos já ganhavam bem. Zaqueu era chefe deles. Então só para você ter uma ideia do status, da posição que Zaqueu tinha. Ele era um homem rico. Imagine um homem rico subindo em cima de uma árvore para ver um outro homem. Já pensou? Não é uma humilhação? Ele poderia pensar, não, eu sou um homem poderoso, sou rico. Ele que vem na minha casa, ele que me procure, né? Mas não, ele foi atrás de Jesus. Ele deixou todos os seus serviços, né? Para ir atrás de Jesus. Não conseguia ver, subiu em cima de uma árvore para poder ver Jesus. Então ele teve que abrir mão do seu orgulho. Ele se humilhou. Olha, Jesus se agrada de quem se humilha. Grave isso. A prática de se humilhar, esvaziar de si mesmo, agrada a Cristo, agrada a Deus. Então Deus, ele olha para os humilhados, ele olha para aqueles que se rebaixam, se faz menor. Paulo ensina isso, que nós devemos ser menor. O próprio Jesus ensina que o maior do reino de Deus é o menor aqui na terra. Então nós temos que descer. O reino de Deus é diferente do reino do mundo, né? No reino do mundo você tem que subir para ser o maior. Faça com que todo mundo para chegar ao topo. O reino de Deus não. O reino de Deus, para você subir, tem que descer. Para ser o maior tem que ser o menor. Para ganhar tem que perder. Para ser exaltado no céu, precisa ser humilhado aqui na terra. Então, às vezes, o nosso orgulho nos impede de alcançar Jesus. Eu ir para uma igreja? Não. Eu não preciso de Jesus. Jesus é minha carteira, meu dinheiro. Tem gente que fala desse jeito. O seu orgulho. Não, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou juiz. Eu já tenho tudo que eu preciso na terra. Eu não preciso de Jesus. E realmente Jesus procura os doentes. Jesus veio para aqueles que o buscam, aqueles que se humilham, né? Humilhai-vos na presença do Senhor, que Ele vos exaltará. Amém? Quarto obstáculo que Zaqueu teve que enfrentar, no versículo 3, diz assim, fala que ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Então, quarto obstáculo, a multidão. Então existia um povo. Já viu o efeito manada? Já ouviu falar? Então as pessoas são guiadas pela manada. Então muitas vezes a multidão te impede de chegar a Jesus. As pessoas são levadas pela multidão. As pessoas são impedidas por a multidão. Então muita gente colocando uma ideia na sua cabeça contrária à palavra, você acaba não obedecendo a palavra. É filhos, é parente, é esposo, é vizinho, é amigo na faculdade, é amigo na escola, é amigo no trabalho, é muita gente dando conselho, te induzindo a fazer a vontade de Satanás, enquanto tem a palavra te guiando para a vontade de Deus. E às vezes você é inclinado a seguir ao chamado da modinha, né? Ao mundo, ao sistema desse mundo. É o efeito manada. Eu vou te dizer uma coisa para você guardar na sua mente e nunca mais esquecer.
O errado que todo mundo faz vai continuar sendo errado. E o certo que ninguém faz vai continuar sendo certo. Não vá pela multidão. Não seja impedido pela multidão de se encontrar com Jesus. Levante-se quem se levantar diante de você para te impedir. Ah, você é besta. Esse negócio de ser crente é negócio de besta, né? É coisa de quadrado, né? É muito bestinha. Na minha época, eu não sei como é nos dias de hoje, né? Mas na minha época, quando eu era mais novo, adolescente, jovem, o povo gostava de ficar, né? Só que hoje em dia ficar é diferente, gente, o negócio evoluiu, né? O ficar é relação sexual. No meu tempo, ficar era só beijo, só beijinho. E tinha essa moda, né? Então, eu cresci na igreja, me opondo a isso, as pessoas me chamavam de careta, é abestado, é besta, né? Eu já fui chamado disso, é besta, é bestado. Então o mundo nos coloca isso. Você é besta, você é otário, né? Os otários que seguem uma religião. Você é burro, porque você está seguindo a sua fé. Então o povo, a multidão vai se opor sempre contra você, tá? Eu sempre desconfio quando a multidão, muita gente está inclinada para um lado. Eu sempre desconfio. Quando eu vejo muita gente, principalmente ímpio, propagando algo, publicando algo, divulgando, motivando as pessoas para algo, eu desconfio. Cuidado, porque o mundo sempre inclina para as coisas erradas. Agora os poucos, né, porque são poucos os escolhidos, vão se inclinar pela palavra do Senhor. Amém? Amém? E o quinto obstáculo que Zaqueu teve que enfrentar era os murmuradores. Versículo 7 diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Ele é pecador. Ele gosta de extorquir as pessoas. Ele cobra impostos a mais. Ele se enriqueceu. Olha a casa dele como é rico. Olha a riqueza na casa dele. Ele enriqueceu à custa do povo da sua própria nação. E Jesus foi comer com ele. Foi para a casa dele. Então é algo que Zaqueu teve que enfrentar. O povo falando. É tanto que Zaqueu ele falou: olha, o povo está falando muito, né? O povo está murmurando muito, mas assim, se eu estiver devendo alguém, se algo que eu tenha pego de alguém a mais, eu devolverei 4 vezes mais. Zaqueu falou. Então, a gente tem que enfrentar as pessoas que murmuram. Quem aqui gosta de estar perto de uma pessoa que reclama? Não é insuportável? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer uma coisa que agrada a Deus muito e uma coisa que Deus odeia. Que são duas coisas que as pessoas praticam. Uma, as pessoas deveriam praticar mais, e a outra, as pessoas jamais deveriam praticar. A primeira, o que Deus agrada muito, são de pessoas gratas. São pessoas que agradecem a Deus. A Bíblia diz que em tudo dai graça. Você ser grato a Deus. E outra coisa que Deus ele se agrada muito disso. Então seja sempre grato. E uma coisa que Deus odeia, baseada em toda a história de Israel: murmuração, é reclamação. Gente, tire essa prática da sua vida, pois Deus desagrada disso. Pare de reclamar, pare de murmurar. Ah, pastor, mas eu não estou reclamando com Deus. Queira ou não, direto ou indiretamente, você está reclamando com Deus. Não, pastor, eu estou reclamando do meu filho. Ô menino, para dar trabalho. Quem foi que te deu o teu filho? Foi Deus.
Ah, pastor, eu estou reclamando do meu trabalho. Quem foi que te deu o teu trabalho? Foi Deus. Tudo que você tem, a sua vida, foi Deus que te deu. E tudo na sua vida que você reclama, indiretamente você está reclamando de Deus. O povo lá do deserto, lá, né, na época de Moisés, reclamava, a gente só está comendo maná. Gente, caiu maná do céu. O povo reclamava, só está comendo esse maná. Saco cheio desse maná. Aí Deus mandou carne. Ah, não tem água, acabou a água. Aí Deus fez brotar a água da pedra. Então o povo tudo reclamava, tudo, e Deus odiava. É por isso que eles passaram 40 anos rodando o deserto. É porque é um povo murmurador. Não seja assim, tá? Então, Zaqueu teve que superar isso. Agora, essa é a primeira observação do lado de Zaqueu. Agora eu vou fazer algumas observações dessa passagem do lado de Jesus. Que a minha segunda observação nessa passagem é a determinação de Jesus em salvar Zaqueu. Eu acho impressionante o quanto Jesus determinou salvar Zaqueu. Jesus quis salvar Zaqueu. Ele se importou com Zaqueu. Eu fico imaginando uma coisa. Imagine aquela multidão, né? Todo mundo queria que Jesus fosse comer na sua casa. Todo mundo queria, né? Estava a multidão ali, todo mundo queria. Mas Jesus decidiu comer na casa de quem? Do Zaqueu. Zaqueu, desce daí que eu vou comer na tua casa. Eu acho que o povo ficou com ódio, ficou não? Tinha todo mundo lá, os religiosos lá. Talvez tinha pessoas que estavam 40 dias jejuando. Jejuando, orando, de joelho e tal. Vou falar com Jesus. Jesus vai para minha casa e convoca todo mundo. Mas Jesus não queria nem saber. Olhou para quem? Para o baixinho lá na árvore. Zaqueu, eu quero comer na tua casa. Então é impressionante isso. Então o primeiro ponto nessa determinação de Jesus em salvar Zaqueu, eu queria destacar que o primeiro ponto, Jesus buscou Zaqueu antes do Zaqueu buscá-lo. Lembra que Zaqueu ele não conseguiu chegar até Jesus. O que é que ele fez? Por causa da multidão, né? O que é que ele fez? Ele subiu numa árvore. Era uma figueira, né? Uma espécie de figueira. Essas figueiras, elas tinham os galhos muito baixos. Elas pareciam, sabe com o quê? Um arbusto, mas bem grande. Entendeu? Aquelas árvores que pareciam um arbusto bem grande. Então os galhos dela eram bem baixos. Então uma pessoa baixinha conseguia subir. Ele subiu uma árvore para ver Jesus. Então foi Jesus que foi ao encontro dele. Mesmo a multidão ali, Jesus foi exatamente para aquela árvore onde estava Jesus. Foi Jesus que viu Zaqueu. Olhou para cima e viu Zaqueu. Lá naquela árvore e falou: Zaqueu, desce depressa. Então o primeiro ponto, versículo 5, tá? Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na tua casa hoje. Jesus buscou. Então, entenda uma coisa, meu amado, minhas amadas, meus queridos que estão em casa: Jesus que busca o pecador, e não o pecador que busca Jesus. Sabe por quê? Porque o pecador, ele não tem condições de ir até Jesus, porque ele está mal nos seus pecados. Precisa ter uma transformação de coração para ir. Né? Eu contei mais cedo para vocês sobre o caso, né? Os irmãos chegou num grupo de irmãs sentadas e falaram assim: vamos para a igreja. Aí o que foi que ela respondeu? Não. Na cara dura, pá, não. Não quer. Não adianta você chamar. O povo não vai até a igreja. O povo não vai até Jesus. Ninguém quer ir. Se não for uma ação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, que convence o pecador
do pecado, da justiça e do juízo. Se não for a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas, essas pessoas não vêm até ele. Então, qual é o correto? É você ir até ele e pregar o Evangelho para aquela pessoa. Então, se você conhece alguém que está escravizado pelo pecado, e eles não vêm para a igreja, não vêm porque estão escravizados, estão presos, eles não conseguem, você tem que levar o Evangelho para eles. Você tem que levar a palavra do Senhor para eles. É você que tem que levar Jesus para eles, para que quando o Filho libertar, verdadeiramente eles serão livres. Então você tem que ir até eles e falar de Jesus. O que foi que Jesus falou? Lá em Mateus 28, né, que é o ide, né? Como é que tem escrito lá no texto? Chame todo mundo para a igreja. É assim, é? Não. Ide e pregar o Evangelho. Vá até ele. Chega até ele, fala do Evangelho até ele. É isso que Jesus fazia. Jesus ia. Jesus foi até Zaqueu. Jesus, ele ia até o povo, os pescadores lá na beira da praia. Ele que ia. Jesus levava a palavra para o povo. Através, né? Nós fazemos isso também, guiados pelo Espírito Santo. Então, quando você sair de casa, né? Ore ao Senhor, aquilo que Jesus colocar no teu coração, tocar no teu coração. Ore pelo perdido, pelo familiar, pelo amigo, pelo seu vizinho, ou pelo seu amigo de trabalho, seja qual for, seja quem for. Ore para eles e fale: Espírito Santo, me guie para me levar uma palavra para eles. Amém? Segunda observação de Jesus, que eu observo em Jesus nessa ação com Zaqueu, é que Jesus mostra a Zaqueu que a salvação era uma questão de urgência. Olha só, no versículo 5. Versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, me convém ir na tua casa hoje. Desce depressa. E Zaqueu desceu depressa. Jesus, ele tem pressa para salvar. Gente, olha, eu não sei se isso toca o teu coração, mas em mim toca bastante. Todos os dias, almas e mais almas são jogadas no inferno. E o que é que nós estamos fazendo? Jesus tem pressa em salvar. Não deixe para amanhã. Eu estou falando isso tanto para crente. Não deixe para amanhã, para você pregar, para você falar de Jesus para outras pessoas, para você anunciar. A Bíblia diz para pregar em tempo e fora de tempo. Fale. Toda oportunidade que você tiver de falar de Jesus, fale. É o que eu costumo dizer. Nunca fale dos outros. Evite falar de si mesmo, mas sempre fale de Jesus. Amém? Então, e para você que ainda não foi alcançado, não tomou uma decisão, não entregou a sua vida a Jesus, Cristo tem pressa em te salvar. O dia de amanhã não nos pertence. A gente não sabe, né? Essa semana a gente estava na casa de uma irmã que perdeu seu neto, não foi? E ela contou para mim que estava aqui com ele, né? Estavam comemorando, eles estavam felizes, eles estavam contentes. E aí ele decidiu sair de casa para encher o tanque da moto. Segundo o depoimento dela, né? Saiu de casa para encher o tanque da moto. E ainda ela falou para ele: não vá, não tem necessidade, vamos ficar aqui mesmo, né? Vamos comemorar, festejar aqui mesmo. E ele decidiu sair. E aí ele sofreu um acidente. Foi tudo muito rápido. Não dá tempo. Não dá tempo. Nós estamos com uma pessoa aqui, depois
ela não está mais no nosso meio. Então, se você está perdido ainda, você não entregou a sua vida a Jesus, entregue agora. Onde você estiver, faça a oração: Senhor, perdoa os meus pecados, eu entrego a minha vida a Ti, Pai. Transforma a minha vida, restaura a minha vida. Domingo passado, vocês lembram, né? Eu estava com o irmão lá fora, e eu falei, para ele: olha, toma uma decisão, né? Volta para a casa do Senhor. Cristo tem pressa. Volta hoje, agora. Não deixe para amanhã, não. Aí ele falou: pastor, mas não adianta eu voltar agora e amanhã eu estou fazendo tudo errado de novo. E eu falei para ele: quem vai transformar é Jesus. Basta só você tomar uma decisão. Se for depender de nós mesmos, nós vamos estar sempre pecando mesmo, porque o homem carnal é tendencioso ao mal, ao pecado mesmo. Mas no momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós, nos guiando. Aí sim, a gente consegue enfrentar as tentações, as tribulações, as artimanhas de Satanás com mais eficiência, né? Se com Jesus é difícil, imagine sem. Então, tome uma decisão primeiro. Entregue a sua vida a Jesus primeiro. O resto, Deus vai fazer. Tem igreja pregando assim, ó: venha como estás, né? Porque Jesus não fala isso. Venha como estás. Mas tem gente que entendeu errado essa passagem. Acha que venha como estás significa que venha, continue pecando, não importa isso. Mas não. Venha como estás, você está pecando, está no pecado, está sujo, igual o filho pródigo, né? Volte, venha, que a partir daqui quem vai te limpar é Cristo, quem vai restaurar a tua vida é Cristo, quem vai tirar todo o vício de álcool, de droga do teu sangue é Cristo. Deixe que o resto Ele faz. Toma apenas uma decisão. Entregue sua vida a Jesus. Amém? Terceira observação que eu vejo aqui no relacionamento de Jesus aqui com Zaqueu é que Jesus quer ter comunhão com Zaqueu. Nesse mesmo versículo ele fala, né? Desce depressa, me convém ficar hoje na tua casa. Gente, naquela época, comer na casa de outra pessoa, comer junto, até hoje é assim, representa comunhão, representa aliança. É por isso que o povo julgava muito Jesus. Falava: como é que pode ele dizer ser filho de Deus e estar comendo com os pecadores? Ou seja, ele está tendo comunhão com os pecadores. Mas o intuito de Jesus de ter comunhão, de comer junto com o pecador, é para transformar a vida dele. Então por isso que as pessoas ficam dizendo que o crente come demais, né? Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. O crente não come demais, não. Apenas crente quer ter mais comunhão com os irmãos, né? Então, representação de comunhão, comer junto com os irmãos, é uma representação de comunhão. A gente está em comunhão com os irmãos. Então é importante você ter comunhão com o pecador com o intuito de restaurar a vida dele, não de fazer ou estar de concordância com ele. Então você pode discordar 100% do pecador, como Jesus discordava das práticas de Zaqueu, mas Jesus queria transformar. Depois ele diz: chegou salvação nessa casa. Amém? Então queira ter comunhão com o pastor, tá? Me convide para comer na sua casa. Amém? Amém. Continuando. Outra observação que eu faço de Jesus. Jesus dá a Zaqueu o presente da salvação. No versículo 9 e 10, ele diz assim: então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar salvar o pecador. Jesus ofereceu a salvação para Zaqueu. Jesus salvou Zaqueu. A salvação, ele não é, como o próprio Efésios fala, né? A salvação não é mediante a obras, para alguns não se gloriem. A salvação é pela fé, né? A salvação é pela graça, mediante a fé. O que é graça? Graça é um favor imerecido.
O que é um favor? É um dom. Dom é presente, é algo que Deus te dá. Entendeu? Então isso que é graça. A salvação, por isso que chama o dom da salvação, porque é algo que Deus te dá. Jesus deu a salvação, tá? Mesmo ele sem merecer. Então nós somos salvos não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós merecemos, não. Todos nós merecemos o inferno, porque nós somos pecadores, nós somos maus, como diz Davi. Em iniquidade eu fui formado no ventre da minha mãe. Nós somos pecadores, nós somos maus, nós desagradamos a Deus. O que nós merecemos é a condenação. Mas Cristo nos dá essa graça que é um favor imerecido. Esse dom, Ele nos salvou. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos salvar. Ele nos deu essa salvação. De graça. Então Deus deu essa salvação. Hoje chegou salvação nessa casa. Ele deu. Hoje chegou salvação. Cristo salvou Zaqueu. Amém? Então, o último tópico aqui dessa mensagem que eu queria frisar com vocês a respeito dessa passagem maravilhosa de Zaqueu é que eu queria frisar a evidência da salvação de Zaqueu. É muito importante. Pastor, como é que eu sei que eu sou salvo? Né? Perguntam demais isso. Como é que eu sei que eu sou salvo? Existem evidências. Eu vou usar o exemplo de Zaqueu para mostrar para vocês algumas evidências de que uma pessoa foi salva e de que Zaqueu foi salvo, tá? Pastor, como é que o senhor sabe que Zaqueu foi salvo? Porque ele demonstra essas evidências. São evidências da salvação. Eu vou falar para vocês. A primeira evidência está no versículo 6. A prontidão em obedecer ao chamado de Jesus. No versículo 6 diz assim, ó: ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Jesus deu um mandamento. Jesus falou: olha, desça depressa que eu vou comer na tua casa. E o que foi que ele fez? Desceu depressa e se alegrou em receber Jesus na sua casa. Ele obedeceu. Manda quem pode e obedece quem tem. Então, obedeça a Jesus. Uma característica de uma pessoa que é salva é uma pessoa obediente. O profeta Samuel mandou Saul: olha, vai lá, mata todo mundo, não deixa nem os animais. Aí foi lá, Saul matou todo mundo e deixou o quê? Trouxe os animais. Aí o que foi que Samuel falou, né? Olha, a ordem de Deus não foi essa. Não, eu preciso de animais para poder fazer sacrifício. Aí o que foi que Samuel falou para ele? Deus, ele não quer sacrifício. Deus quer obediência. Deus só quer isso de você. Obediência. E aqueles que obedecem a Deus é uma evidência de salvação. Viu? Você sabe o que a Bíblia diz. Você sabe o mandamento do Senhor. Qual é a orientação de Deus? O que é que a Bíblia fala? E mesmo assim você desobedece. A Bíblia fala que a relação sexual não é entre casal. Então por que você tem relação sexual fora do casamento? Por que você traz sua esposa, traz seu esposo? Por que você mora com um homem ou mora com uma mulher e não casou ainda? A Bíblia é clara, a Bíblia está dizendo. Então, por isso que eu sou bem radical nesse ponto. Que uma pessoa que não quer abandonar o pecado, uma pessoa que não quer obedecer a Deus, é muito claro para mim que essa pessoa ela não foi regenerada, ela não foi salva. Ela precisa se converter. Acho que não o pastor André Valadão, né, nos stories dele. Isso aí não é crente não. Né? É isso. Tá? Uma segunda evidência de que uma pessoa é salva, e nós podemos ver isso em Zaqueu. No versículo 8, ele tem um coração aberto para socorrer os necessitados. Entremedestes Zaqueu e se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Então ele se dispôs,
como atitude dele de ajudar ao próximo. Tem religiões por aí pregando que nós temos que fazer o bem para ser salvo, mas na verdade é o contrário. Nós fazemos o bem porque nós somos salvos. Pastor, mas o ímpio não faz o bem? Pode até fazer, mas muitas vezes eles fazem com segundo interesse, tá? Eu costumo dizer, já passou na época das eleições? Acabou, né? Vamos ver se aparece algum deputado na tua casa te oferecendo um bujão de gás, te oferecendo cesta básica, né? Pisando nas poças de lama da cidade. Vê se aparece. Batendo foto com os meninos barrigudos lá, né? Vamos ver se aparece. Aparece mais não, agora daqui a 4 anos. Faz o bem, faz com segundo interesse. Entendeu? Agora, aqueles que são de Cristo, aqueles que nasceram de novo, eles têm o desejo e o amor ao próximo. Eles amam ao próximo, amam a Deus sobre todas as coisas e amam ao próximo como a ti mesmo. E por isso que faz o bem, ajuda aqueles que precisam. Amém? E frisando, outra coisa, falando nisso, né? Pegando o gancho, não esqueçam do quilo do amor, tá? Vai ser hoje. Esse quilo de amor nós iremos juntar para dar uma cesta básica para quem precisa, tá? E se Deus abençoar, pode até ser mais do que uma, né? De acordo com as contribuições que chegam. E eu esqueci de avisar antes, né? Do culto, mas nessa semana, para quem não trouxe hoje, traga essa semana, tá? Para a gente abençoar vidas, amém? Então façam bem, façam bem. Outra coisa, gente, outra coisa, e faça o bem sem que ninguém saiba, tá? É isso que a Bíblia fala. Faça o bem sem divulgar, sem falar, sem nada, ok? Eu falei aqui para que vocês saibam para onde está indo esse alimento, tá certo? Eu só falei para vocês ficarem sabendo para onde é que vai o alimento, mas não precisa saber, não precisa divulgar. Tudo que você faz é um mandamento, é uma lei do Senhor. Jesus mandou, Jesus disse: faça o bem, mas não divulgue. Não conte para ninguém as coisas boas que você faz. Não precisa. Amém? A terceira e última evidência que eu posso ver aqui na vida de Zaqueu, que comprova que ele foi salvo, é a prontidão para corrigir as suas faltas do passado. No versículo 8 diz assim, ele fala que, olha, se alguma coisa eu defraudei, eu restituirei 4 vezes mais. Ou seja, se eu cometi algum erro, eu vou corrigir. Pastor, eu cometi muitos erros no passado, mas agora não cometo mais não. Amém, glória a Deus, né? Agora você vai pagar o preço pelos erros que você fez no passado. Não escapa não, tá? Aí, pastor, eu cometi uns erros no passado, certo, mas eu fui preso. Você está pagando o preço do que você fez no passado. Pastor, eu roubei muita gente e agora eu me converti, o que é que eu faço? Devolva. Diga, olha, eu peguei isso aqui na sua casa, estou devolvendo. Olha, eu roubei no supermercado um par de chocolate. Devolva o chocolate tudinho. Tudo que eu peguei, devolva. Devolva. Corrija o erro. Corrija. Certo? Então, nós estamos aqui para corrigir. Se você está devendo a justiça, pague. Pague. Como a palavra do Senhor diz, tributo a tributo, juros a juros. Pague tudo. Não fica devendo a ninguém. A única coisa que está devendo é o amor. Certo? Então é isso. Corrija os seus erros. Fale, olha, eu era assim, eu mudei, eu penso agora diferente. Não tenha vergonha disso. Amém? Agora, o que é ruim é você se converte, aí continua não corrige os seus erros do passado, aí o povo, o mundo, está te julgando.
Olha, aquele crente que era assim, 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 agora está na igreja e acha que vai se livrar. Não, vou pagar por isso mesmo. Amém, queridos? Amém. Então, não importa a sua posição política, financeira, a sua cor de pele, a sua religião, Jesus veio aqui para te salvar. Amém? Não importa quem você é, né? Tem até aquele, né? Não importa o que você é, não importa o que você fez, por onde você andou, este pode ser também a sua última chance. Do jeito como Zaqueu teve a sua última oportunidade de ver Jesus, você tem a sua última oportunidade, né? Deus queira que pode ser que seja a sua última, né? Não estou desejando nenhum mal para ninguém, tá? Mas aproveita a sua oportunidade. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, aproveita a oportunidade que Jesus está te dando hoje e entregue sua vida a Jesus. Tenha esse encontro de salvação com Jesus, tá? E também, se você vê uma pessoa que está perdida nesse mundo, não perca a oportunidade de falar de Jesus para ela. Não deixe ela morrer, tá? Pense numa sensação ruim. Eu já passei por isso. É uma dor horrível em que você vê uma pessoa e você não falou de Jesus para ela. Você tem a oportunidade de falar de Jesus para ela e você não falou. E depois você recebe a notícia que essa pessoa morreu. É uma coisa que dói muito. A gente lamenta muito. Eu falo, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa. Então, não perca a esperança de que seu ente querido possa ser salvo, que seu familiar possa ser salvo. Não perca a esperança, não perca essa fé. Creia, né? Tudo bem que você não pode crer por ele, né? Ele precisa expressar a sua fé. Mas não deixe de orar, não perca a sua esperança, não deixe de interceder por ele, não deixe de clamar a Deus por ele, e também não deixe de falar de Jesus para ele, certo? Você pode convidar ele para vir para a igreja? Pode, com certeza, mas não deixe de falar de Jesus para ele, porque mesmo que ele não venha, mas se ele se entregar a vida dele a Jesus, ele vai ser salvo, tá? Basta só ele tomar a primeira decisão, é entregar a sua vida a Jesus. Amém, queridos? Amém. Fica de pé, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo esclarecimento que o Senhor nos dá através dessa passagem, Pai. Todo aquele que estiver ouvindo essa mensagem, Pai, onde essa pessoa estiver, que o Teu Espírito Santo de Deus possa convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Que essa pessoa possa ser impactada por Ti. Que essa pessoa possa ser constrangida por Ti, Pai. Que essa pessoa possa reconhecer que é um pecador. E possa reconhecer que o único que pode lhe salvar é Jesus Cristo. Que ela venha depositar em Cristo Jesus as suas aflições, a sua culpa, os seus pecados. Que ela venha, Pai, tirar esse fardo e andar com Jesus, que o fardo de Cristo é leve e suave. Que o Teu Espírito Santo de Deus possa alcançar, Pai, os perdidos. Usa a Tua igreja, Pai, para falar de Jesus para todo aquele, Senhor, para todas as pessoas que não foram alcançadas por Ti. Que a Tua igreja tenha essa disposição, tenha essa consciência, Pai. Não faz, Pai, uma igreja egoísta, uma igreja que quer a salvação só para si, mas que essa igreja possa oferecer salvação para muitos, possa pregar para muitos, possa anunciar as Tuas boas novas para muitos, e que vidas possam se render para Ti, Pai. Usa esse vídeo, essa mensagem, Pai, como instrumento para alcançar almas, para alcançar aquele que precisa ser salvo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.